nunca consegui aprender mais, a não ser com as canções do rádio. Com as canções que tocam no rádio, assim, aquela coisa bem en passant mesmo, de estar passando entre a cozinha e o quarto, e escutar ao fundo um rádiozinho tocando, alguém cantando alguma coisa assim. São os momentos que mais me enriqueceram. Aí você escutava música em casa? Escutava música. Todos escutavam música? Todos. Tinha aquela letrola que cabia 10 discos, caía um. Que ia trocando. Você escutava todo, caía outro. Ninguém precisava trocar, né? Isso era maravilhoso nessa época. E aí, minha mãe escutava muita música boa, muita música ruim. E isso tudo foi muito bom até pra minha formação, pra saber o que era, que não era tão agradável assim, o que era e tal. E principalmente muito música antiga, assim. Cartola, Nelson Cavaquinho, Geraldo Pereira, que inclusive Geraldo Pereira é de Juiz de Fora. Daí eu fui crescendo com esse amor, essa paixão pela música brasileira. E vem cá, quando é que essa criança resolveu pedir um instrumento, ou ganhou sem pedir? Aos 12 anos minha mãe entrou com violão numa capa em casa. Eu fiquei muito contente, muito contente. E eu lembro que eu fiquei pulando 5 minutos antes de abrir o violão, antes de abrir a caixa, sabe? De felicidade. Aí depois abri o violão, era um tonante de cordas de aço que me fez ficar com os dedos bem durinhos e aprender a tocar naquele instrumento super difícil de tocar. Até porque eu não sabia, segundo porque era de uma qualidade bem razoável. Você pediu esse violão? E aí eu pedi esse violão. E aí eu sempre fui muito observador, assim, de olhar os acordes das pessoas à minha volta, eu tentava copiar aqueles acordes e fazia canções minhas. Com os acordes das outras que eu conseguia pegar, das rodas de violão que eu ia. Aí chegava em casa, eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi foi o Lá, porque era... Hoje eu faço Lá assim, mas na época era assim, né? Era uma coisa assim. E aí quando eu vi aquele homem fazendo esses 3 dedos, aí ele dava uma volta, que aquilo era grego pra mim. De repente ele voltava a fazer esses 3 dedos. Eu cheguei em casa, fiz aqueles 3 dedos, eu não sabia nem que era Lá. Bom, pode ir pra qualquer lado, mas voltou pra cá. Ele voltava, pô, isso é importante. Lá o lugar, né? Lá o lugar. Lá aqui, agora o Lá me trouxe até aqui. Fantástico. Vem cá, você falou que pegou o violão e já tinha essa vontade de fazer coisa sua, mas chegou a tirar, ter interesse de comprar aquelas revistinhas, tirar as canções que eu via na rádio? Eu comprava essas revistinhas, mais tarde passei a comprar os songbooks e tal, e ficava tentando tirar alguma coisa dos discos que eu ouvia, né, de violão. Aí tentava tirar. João Bosco, muito João Bosco, assim. Então, 100ª apresentação, que é aquele disco maravilhoso dele, ao vivão. Aí eu ficava tentando tirar nas escadas da Penha, aquela mão direita que eu sofria para tentar tirar. E aí fui de tanto ficar tentando tirar as músicas de João Bosco, eu acabei arrumando uma maneira de tocar do meu jeito, né? Você nunca teve aula? Olha, me levaram na aula, mas era um cara que bebia muito, entendeu? Eu chegava lá, já tava aquele cheiro de cachaça, então você já viu como foi a aula, né? Aí eu, lá pra 3ª aula, eu resolvi começar, falei, é melhor que eu seja autodidata. Quando é que saiu a primeira canção? Não precisa ser a primeira, mas uma das primeiras que você lembra, aquela que talvez tenha te dado a sensação de que, opa, fiz uma música, vou mostrar porque acho que essa ficou melhor que as outras, ou foi a primeira mesmo. Não, o mais engraçado é que eu fazia canções antes do violão. Então, eu conseguia aguardar, eu pegava uma letra assim, né? Eu adorava aquele papel plastificado. Só que a minha mãe não tinha grana para me dar para fazer um papel plastificado. Então eu pegava, sabe aqueles papéis de blusa? Enfiava a letra dentro e plastificava. E ficava aquelas letras plastificadas. E eu ficava inventando canções para aquilo. E eu me lembro que eu conseguia lembrar mesmo sem tocar violão das canções. Quando eu fui pegar o violão, eu já fui logo fazendo coisas, mas que agora, logicamente, não me vem, porque eu tinha 12, 13 anos. Mas lembro sim, lembro de uma canção chamada Canto de Morte, que eu fiz muito jovem e que chegou a virar musiquinha de rodinha de colégio. Você, depois de fazer tantas, já conseguiu estabelecer ou mesmo perceber
o que é favorável para compor e o que é desfavorável, sabe? Uma situação ou um estado de espírito. Eu vou dizer uma coisa, fazer uma passagem rápida, que foi uma coisa que marcou muito. Um movimento francês chamado Oulipo, que era o Queneau, o Ítalo Calvino, o Péric, e eles resolveram usar a dessubjetivação, que era não ter a liberdade, porque a liberdade para eles era uma forma de escravidão, assim como eu acho também. Então, vamos fazer um texto sem a letra E, que inclusive é muito recorrente na língua francesa. Então, vou te dar um exemplo. Chegava um momento do texto que eles estavam escrevendo, fomos beber, beber não pode porque tem a letra E, então fomos pintar. Então, a história sendo modificada por conta de uma norma que eles criaram, que era não a letra E. Eu passei a inventar, para mim, algumas normas com uma ES combinatória para fazer uma criação, né? E eu até vou tocar uma música aqui chamada Carvão, que foi feita exatamente assim. Que o A, eu colocaria as terminações com ão, o B com ir, depois o final era o final com ER, né? O ER. E são três, como se diz? 3 partes da música idênticas, contando uma história. E aí eu decidi que ia fazer assim, que ia fazer a canção assim, dessa maneira. Decidi antes? Antes, eu vou fazer assim. Um jogo, a regra do jogo. A regra do jogo. Não, a montagem é essa. Então é uma música assim, inspiração zero, e que é louco, porque na hora de gravar, eu gravei muito inspirada. Na hora de cantar e interpretar. Porque existe uma diferença muito grande, né, entre o compositor e o cantor daquilo. O compositor, a composição é completamente sem inspiração, é completamente